O que diz Gênesis 1:1? No princípio, Deus criou os céus e a terra. De acordo com João 3:16 da manhã, quem Deus deu ao mundo por amor. Filho unigênito. De acordo com Apocalipse 21:4, o que Deus promete enxugar? Lágrimas. Onde o nome de Deus é declarado como: o Senhor é a minha bandeira. Êxodo 5:15 da tarde. Qual é o nome da caverna onde Davi se escondeu do rei Saul? Caverna de Adulão. Quantos anos ao todo Jacó trabalhou para obter sua esposa? 14 anos. Qual é a cidade onde Jesus entrou montado em um jumento? Jerusalém. Quem conduziu os israelitas e dividiu o Mar Vermelho em Êxodo? Moisés. Quem Josué ordenou que soprasse as trombetas após rodear a cidade de Jericó 7 vezes? Sacerdotes. Para qual cidade Jonas foi enviado a pregar arrependimento? Nínive. O que Paulo mencionou como a mente de Cristo Jesus em Filipenses? Humildade e obediência. Quem disputou com o diabo sobre o corpo de Moisés, segundo Judas? Arcanjo Miguel. Na casa de quem Moisés ficou na terra de Midian? Jetro. Quantas esposas teve Salomão? 700 esposas e 300 concubinas. Qual é o nome do poço onde Jesus falou com a mulher samaritana? Poço de Jacó. Após sua conversão em Atos dos Apóstolos, qual nome Paulo usou ao pregar aos gentios? Paulo. Qual é a mensagem que Pedro transmitiu à multidão reunida na casa de Marcos em Atos dos Apóstolos? Arrependimento e perdão dos pecados. Onde foi que Josué recebeu sua porção de terra após a conquista de Canaã? Montes de Efraim. Em que reino atuou o profeta Elias? Israel do Norte. O que Abraão deu a Melquisedeque? Dízimo. Qual dos filhos de Davi foi seu sucessor no reino, segundo Reis? Salomão. Após sua ressurreição, para onde Jesus instruiu seus discípulos a irem? Galileia. Qual era a relação entre Davi e Jonatas? Amigos. Em qual lago Jesus andou sobre a água? Mar da Galileia. Quem é o autor das cartas aos Coríntios? Paulo. O que Jesus disse à mulher samaritana que a água que ele dá representa?
Água da vida. Na declaração de Jesus, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, o que a rocha significa? A fé em que Jesus é o Cristo. O que Isaías viu no templo quando foi chamado por Deus? A glória de Deus. Qual era o comprimento da arca de Noé em côvados? 300 côvados. Que pergunta fez Jesus aos seus discípulos em Cesareia de Filipe? Quem dizem os homens que eu sou? Qual era a cor do cavalo que apareceu após a abertura do segundo selo em Apocalipse? Vermelho. Em que livro está a história de Jacó lutando com um anjo? Gênesis. O amor é mais forte do que o que, segundo o Cântico dos Cânticos? Morte. A fé é a certeza de que? Coisas que se esperam. Em qual epístola Paulo se refere a si mesmo como menor dos apóstolos? 1 Coríntios. Qual é o mandamento mais importante mencionado em Levítico? Amor. Quem batizou Jesus no Rio Jordão? João Batista. Qual era a cidade natal de Abraão que Deus lhe ordenou que deixasse, conforme Gênesis 11:31 da manhã? Ur dos Caldeus. Qual é o tema enfatizado na vida de um santo na primeira epístola de Pedro, capítulo 1? Santidade. Qual era o nome do centurião responsável por levar Paulo a Roma? Júlio. Para qual país os pais de Jesus fugiram para escapar do massacre de Herodes? Egito. Qual era o nome original de Abraão? Abrão. Quem Jesus disse ser o maior nascido de mulher? João Batista. Qual copeiro foi restaurado à sua posição após a interpretação dos sonhos por José? Copeiro-chefe. Qual foi a inscrição na parede que anunciou o fim do reinado de Belsazar? Mene mene tekel o Farezim. Quantas vezes Jesus disse a Pedro para perdoar seu irmão? 70 vezes 7. Qual é o nome do primeiro filho de Abraão, nascido de Agar? Ismael. O que o Cordeiro Pascal simboliza em Êxodo 12? Cristo. Quais são os nomes dos filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. Quem rompeu o primeiro selo no Apocalipse? Cordeiro. Qual é o nome que significa descendentes de além do Eufrates para o povo de Israel? Hebreus. Qual evento é descrito como ocorrendo, num abrir e fechar de olhos, em 1 Coríntios?
Arrebatamento. Quem foi o juiz que fez um voto de sacrificar a primeira coisa que saísse de sua casa após voltar da guerra? Jefté. Quem foi destituída de sua posição de rainha por desobedecer ao rei na Pérsia? Vaste. Qual é o primeiro pedido na oração do Senhor? Santificado seja o teu nome. A quem Jesus prometeu fazer pescador de homens? Pedro. Qual é a virtude importante e enfatizada repetidamente em Provérbios que guia a vida humana corretamente? Sabedoria. Quais profetas estavam ativos quando os judeus retornaram da Babilônia para reconstruir a cidade? Ageu e Zacarias. Quem é a figura no Antigo Testamento associada com o impacto do pecado sobre toda a humanidade? Adão. Quantos dias as águas cobriram a terra durante o dilúvio de Noé? 150 dias. Quem Davi matou para ficar com Batseba? Urias, o hitita. Onde Sansão encontrou um leão jovem? Na vinha. Qual é o nome do casal que Paulo conheceu em Corinto e que se tornou seus companheiros missionários? Priscila e Áquila. Qual foi o número de retorno liderado por Esdras do exílio babilônico? Segundo. Qual é a região no norte de Israel onde Jesus realizou a maioria dos seus ministérios? Galileia. Qual é o monte onde Deus pediu a Abraão para sacrificar seu filho Isaque? Monte Moriá. Qual é o nome da cidade onde Davi viveu e governou durante seu exílio entre os filisteus? Ziclag. Qual é o primeiro mandamento que Moisés recebeu no Monte Sinai? Não terás outros deuses diante de mim. Qual é o nome do filho de Salomão que assumiu o trono? Roboão. Após estabelecer Jerusalém como capital, qual foi o primeiro ato de Davi? Trasladar a Arca da Aliança. Quantas vezes por dia Daniel orava em direção a Jerusalém? 3 vezes. Qual foi a primeira reação do filho da mulher sunamita quando ele voltou à vida sob os cuidados de Eliseu? Espirrou 7 vezes. Quantos candelabros havia no santo lugar do Templo de Salomão? 10. Por que o salmista não teme ao passar pelo vale da sombra da morte, mencionado no Salmo 23? Porque tu estás comigo. Qual foi o primeiro lugar onde Paulo pregou o Evangelho após sua conversão? Sinagoga em Damasco. O que os 3 amigos de Jó fizeram em primeiro lugar ao visitá-lo para consolá-lo? Ficaram em silêncio por 7 dias.
Qual foi o primeiro conselho de Aitofel a Absalão quando ele se rebelou contra o rei Davi? Perseguir Davi imediatamente. Qual nação cercou Samaria durante o reinado do rei Jorão? Arã. De que forma a glória de Deus se manifestou na dedicação do Templo de Salomão? Em forma de nuvem. Qual era a quantidade anual de ouro arrecadada por Salomão? 666 talentos. Qual foi a mensagem de julgamento que Elias entregou ao rei Acabe na vinha de Nabote? Que Acabe e seus descendentes seriam destruídos. O que a criação aguarda ansiosamente segundo Romanos 8? A manifestação dos filhos de Deus. O que Cristo confirmou ao morrer por nós? Amor de Deus. Quantos justos Abraão pediu a Deus para poupar Sodoma? 10. O que Paulo disse ser o cumprimento da lei em Romanos 1:10 da tarde? Amor. Por que José resistiu às tentações da esposa de Potifar? Para não pecar contra Deus. Qual é o tema central repetido em Levítico? Santidade. Onde Moisés proferiu seus sermões em Deuteronômio? Planícies de Moabe. Qual foi a primeira ação de Adão e Eva após comerem do fruto proibido? Fizeram cintas de folhas de figueira. Qual foi o critério que Deus usou para reduzir o exército de Gideão a 300 homens? Se eles estavam vigilantes ao beber água. Qual é o nome do escriba que leu o livro da lei encontrado durante a reparação do templo no tempo do rei Josias? Safã. Quais são os nomes dos 3 apóstolos que Paulo mencionou ter encontrado em Jerusalém, considerados colunas? Pedro, Tiago, João. Qual é o nome do monte onde Elias orou e o fogo desceu do céu para queimar o sacrifício? Monte Carmelo. No Salmo 141:2, como Davi deseja que a sua oração seja recebida diante do Senhor? Como incenso. Segundo Tiago 5, que tipo de poder tem a oração fervorosa de um justo? Grande poder e eficaz. No livro de Jó, capítulo 33, o que Deus recebeu que permitiu que o pecador fosse livrado do julgamento? Um resgate. Em 1 Samuel 7, o povo de Israel reuniu-se em Mispá para jejuar e derramar o que perante o Senhor? Água. Em Marcos 11, Jesus disse: quando estiverdes orando, se tendes algo contra alguém, o que deveis fazer? Perdoar. Em Colossenses 4, Paulo diz que devemos nos dedicar à oração e o que mais deve acompanhá-la? Ação de graças. Onde Deus colocou Adão depois de criá-lo?
Jardim do Éden. Onde ocorreu o evento da Torre de Babel? Planície de Sinear. Quem Deus prometeu enviar para ajudar Moisés? Seu irmão Arão. Qual foi a 10ª praga que Deus trouxe sobre o Egito? Praga da morte dos primogênitos. Quais 2 alimentos deveriam ser comidos com o Cordeiro Pascal? Pães sem fermento e ervas amargas. Com que tipo de vento Deus fez as águas do mar recuarem? Vento oriental. Por quantos dias os israelitas vagaram no deserto de Sur sem encontrar água? 3 dias. Qual foi a graça especial que Davi prometeu aos filhos de Barzilai? Comer à mesa do rei. Qual rei enviou servos ao ouvir que Salomão tinha sido coroado? Rei Irão de Tiro. Onde as pedras foram talhadas para a construção do templo? Foram talhadas previamente no local de extração. Que som não se ouvia dentro do templo durante a construção? Martelos, machados, som de instrumentos de ferro. De que material era feita a cobertura do templo? Vigas e tábuas de cedro. Qual era a altura das galerias construídas ao redor do templo? Cinco côvados. Quem era o artesão habilidoso em bronze que Salomão trouxe de Tiro, filho de uma viúva da tribo de Naphtali? Hurão. Como foi descrito o número de sacrifícios ofertados diante da arca depois que foi trazida para o templo? Tão numerosos que não podiam ser contados. Quantas esposas e concubinas Salomão teve? 700 esposas e 300 concubinas. O que aconselharam os jovens que cresceram com Roboão em relação ao trabalho árduo do povo? Aumentar o fardo. Qual tribo permaneceu leal à casa de Davi quando as 10 tribos escolheram Jeroboão como rei? Tribo de Judá. Que ação Jeroboão continuou após o aviso do homem de Deus? Não se afastou de seus maus caminhos. O que Roboão fez como substituto dos escudos de ouro tomados pelo Egito? Escudos de bronze. Por quantos dias Jesus jejuou no deserto? 40 dias. Por que Jesus disse que veio chamar pecadores? Para levá-los ao arrependimento. Em que cidade Jesus viveu após retornar do Egito? Nazaré. Quem estava à mesa com Jesus na casa de Mateus? Publicanos e pecadores. Ao expulsar demônios, de quem os fariseus acusaram Jesus de receber poder? Beelzebu. Qual foi o conteúdo da primeira vez que Jesus falou aos discípulos sobre o que aconteceria a ele?
Sofrimento e morte. No Monte da Transfiguração, como o rosto de Jesus se tornou brilhante como o sol. A quem o rei Asa de Judá foi comparado em termos de retidão perante o Senhor? Davi. Por quantos anos Omri governou como rei sobre Israel? 12 anos. Qual era a conduta de Acabe diante do Senhor comparada aos anteriores governantes? Mais maligna que todos os precedentes. O que Jesus derrubou no templo? As mesas dos cambistas. Como Jesus chamou a casa de oração? Casa de oração. A qual árvore Jesus amaldiçoou? Figueira. Qual foi a diferença entre as virgens sábias e loucas na parábola das 10 virgens? Preparação do azeite. Quem disse que, o que fizeste a um dos meus menores irmãos, a mim o fizeste? Jesus. A que tipo de pescadores Jesus chamou Simão e André para se tornarem? Pescadores de homens. Por que os amigos do paralítico abriram o telhado para baixá-lo até Jesus? Devido à multidão, não podiam aproximá-lo de Jesus. Em Marcos 2:17 da manhã, quem Jesus diz que veio chamar? Pecadores. Onde Jesus encontrou o homem com a mão atrofiada? Na sinagoga. A que tipo de pessoa Elias pediu comida em Sarepta? Viúva. Qual era a característica do jumentinho em que Jesus entrou em Jerusalém? Nunca montado por homem algum. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Por não ter frutos. O que Jesus prometeu aos discípulos antes de sua ascensão? O Espírito Santo. Onde Pedro negou Jesus? Pátio do sumo sacerdote. Onde Sara, esposa de Abraão, foi enterrada após sua morte? Caverna de Macpela. Quais são os nomes dos poços que Isaac cavou e encontrou novamente? Esaque, Sitna, Reobote. Qual é o nome da cidade onde Diná, filha de Jacó, foi desonrada? Siquém. Por quanto foi vendido José? $20 de prata. Qual irmão se ofereceu para tornar-se escravo em lugar de Benjamim quando o copo foi encontrado? Judá. Quem era o dono da vinha próxima ao palácio do rei Acabe em Jezreel? Nabote. Quantos anos se passaram sem guerra entre Síria e Israel? 3 anos. O que o sumo sacerdote e os saduceus sentiram em relação aos apóstolos?
Inveja. Por quantos anos Moisés realizou sinais e maravilhas no deserto? 40 anos. Como é chamado o tabernáculo portátil construído no deserto? Tabernáculo do Testemunho. Em sua visão, onde Estevão viu o Filho do Homem de pé? À direita de Deus. Para onde o Espírito do Senhor levou Filipe depois de ele batizar o eunuco? Azoto. Onde no Novo Testamento Jesus se compara a uma videira? João 15:1. A profecia do nome, Emanuel, está em qual livro profético do Antigo Testamento? Isaías. Quem foi o primeiro rei a ser ungido no Antigo Testamento? Saul. Quem foi o primeiro discípulo a ser martirizado? Tiago. Jorão fez o mal, mas diferente de seus pais, o que ele removeu? Coluna de Baal. Quem foi o rei piedoso de Judá a quem Jorão pediu ajuda para atacar Moabe? Josafá. Quando as 3 tropas de Israel, Judá e Édom se encontraram sem água no deserto, quem Josafá procurou apressadamente? Profeta do Senhor, Eliseu. Por quantos dias Jesus foi tentado no deserto? 40 dias. Quem era o irmão de Simão Pedro entre os 12 discípulos escolhidos por Jesus? André. O que rasgou ao meio no templo quando Jesus morreu? Véu. Quando foi o momento decisivo em que os 2 discípulos reconheceram o Jesus ressuscitado a caminho de Emaús? Quando Jesus partiu o pão. Qual foi a reação final das pessoas na sinagoga de Nazaré após ouvirem Jesus ensinar? Muito zangados e o expulsaram da cidade. Qual é a primeira pessoa que passou sem ajudar o homem assaltado na parábola do bom samaritano? Um sacerdote. Que ingrediente Eliseu lançou na panela em Gilgal para eliminar o veneno do guisado? Farinha. Qual a quantidade de prata que Naamã preparou como presente para Eliseu? Dez talentos de prata. Qual foi a maldição que Eliseu declarou a Geazi como punição? A lepra de Naamã. Durante o cerco e fome em Samaria, qual era o preço de uma cabeça de jumento dentro da cidade? 80 siclos. Durante o cerco e fome em Samaria, o que 2 mulheres prometeram comer alternadamente? Filho. A que governador a multidão exigiu que Jesus fosse crucificado? Pilatos. O que Jesus perguntou a Pedro 3 vezes após sua ressurreição? Tu me amas? O que Jesus disse a Pilatos ser o propósito de seu nascimento?
Testemunhar a verdade. Qual é a mensagem principal da videira verdadeira que Jesus compartilhou em João? Permanecei em mim. Quando Jeoacas implorou, de qual opressor Israel foi libertado pelo Salvador enviado pelo Senhor? Sírios. Para qual direção estava virada a janela que Eliseu ordenou a Jeoás que disparasse uma flecha do Senhor? Lado oriental. Quantas vezes Jeoás atacou Ben-Hadad para recuperar as cidades? 3 vezes. Quem foi o destinatário da mensagem de guerra enviada por Amazias com mensageiros? Rei Jeoás de Israel. Quem se tornou rei de Israel após o sepultamento de Jeoás em Samaria? Seu filho Jeroboão. Qual foi o milagre ocorrido quando Paulo, cheio do Espírito Santo, confrontou Elimas? Elimas ficou cego, sem ver o sol. Quando Menahem se tornou rei de Israel em Samaria, era qual ano do reinado de Azarias, rei de Judá? 39º ano. De quais 2 cidades vieram os judeus que incitaram a multidão a apedrejar Paulo em Listra? Antioquia e Icônio. Após se separar de Paulo, para onde Barnabé levou Marcos? Chipre. Por quanto tempo Ogéias reinou sobre Israel em Samaria? 9 anos. Qual o nome do rei da Assíria que invadiu Ogéias de Israel e o fez pagar tributo? Salmanasar. Esquias tornou-se rei de Judá em que ano do reinado de Ogéias de Israel? Ano 3. O que pediu o homem da Macedônia no sonho de Paulo em Troade? Vem a Macedônia e ajuda-nos. De qual cidade era originária Lídia? Tiatira. Em nome de quem Paulo expulsou o espírito da escrava possuída? Jesus Cristo. Quem eram as pessoas que os judeus invejosos de Tessalônica reuniram para causar tumulto na cidade? Certos homens perversos do mercado. Qual foi a declaração de Gálio aos judeus quando Paulo tentou discutir? É uma questão de religião e lei, resolvam entre vocês. Qual era o local onde o rei da Assíria estava lutando quando enviou a segunda carta a Ezequias? Laquixe. O que Deus disse que colocaria no nariz do rei da Assíria e nos seus lábios para fazê-lo voltar? Um anzol. Qual era o nome do dono da casa onde Paulo ficou em Cesareia durante sua 3ª viagem missionária? Diácono Filipe. Qual foi a razão fundamental pela qual os judeus puderam dominar seus inimigos no 13º dia de Adar? Decreto do rei. O que Ezequias fez em resposta à notícia de sua morte iminente?
Voltou o rosto para a parede e orou. Qual era o nome do filho de Josias que se tornou rei após ele? Jeoacas. Obrigado por ficar até o fim. Conte-nos suas opiniões e aprendizados bíblicos nos comentários. Assine e deixe seu like para mais quizzes.